Olá, mais uma vez com vocês, o nosso farol tricolor, depois de um 2-0 em cima do Xará de Feira de Santana. O jogo foi lá. O Bahia superior, indiscutivelmente, mas encontrou dificuldades, notadamente no início do segundo tempo, hein, Diego? É isso aí. Primeiro tempo muito impressionante do Bahia. No segundo tempo, uma oscilação maior na primeira parte do jogo. Correu riscos desnecessários. Mas na chegada ali, depois do segundo gol, realmente o jogo desenvolveu tranquilo e a gente conseguiu esses 3 pontos que foram importantes, né, para o Campeonato Baiano, com uma formação um pouco diferente, né, com a escalação diferente do que a gente supunha. Rogério mexeu bastante no time. Vamos falar sobre isso depois da nossa vinheta. Vamos nessa. Pois é, falando aqui desse Bahia e Bahia de Feira, lá na Arena Cajueiro, em Feira de Santana. Vamos pedir de imediato aos amigos e amigas tricolores que curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações para a gente continuar com esse trabalho, sempre com apoio, com a colaboração e com a participação de vocês. Pai, vamos falar um pouquinho logo da escalação desse Bahia que enfrentou o Bahia de Feira. Vamos fazer até um formato um pouco diferente hoje com você Bora. que tem tantos e tantos anos de magistério aí na sua história de vida, para fazer notas para essa galera aí, esses alunos aí, esses jovens tricolores, para a gente falar do desempenho deles a partir dessas notas. Eu vou escalar de 1 a 11 no caso de 23 a 9, né? Como esses números diferentes de hoje em dia, mas eu vou escalar o time todo e a gente vai passando 1 a 1 depois. O Bahia jogou com Adriel, né? Voltou Adriel, que foi titular nas duas primeiras partidas do Baiano. No jogo passado foi Marcos Felipe, que estava no banco. Adriel Cicinho, também a estreia dele, estava lá em Manchester. Gabriel Xavier, primeiro jogo dele também. Canives, que continuou a ser titular depois da última partida. E Luciano Juba, de lateral esquerdo. Meio de campo, Jean Lucas, Iago Felipe, Caio Alexandre. E na frente, Ademir, Biel e Everaldo. Portanto, o time, quando a gente para analisar os titulares do jogo anterior contra o Jacobina, só quem foi repetido foi Canives, Jean Lucas, Caio Alexandre e Everaldo. Foram 7 modificações no time titular. Uma delas se esperava, que era a estreia de Biel, que não esteve pronto no último jogo, mas estaria. Mas as outras provaram aquela história do rodízio do elenco. E vamos falar deles. Do jogo a gente já falou um pouquinho, né? Mas vamos só lembrar que o Bahia começou o jogo muito bem, né? Bem solto, né? Fazendo um desempenho realmente convincente de controle da partida. E o Bahia conseguiu fazer 1 a 0 num golaço de Jean Lucas. Já tinha tido outras oportunidades antes a equipe tricolor, mas conseguiu fazer 1 a 0 num golaço, um tirombaço de Jean Lucas ali de fora da área, no ângulo. Isso ainda aos 13 minutos do primeiro tempo. E depois continuou criando de modo tão impressionante que aos 37 minutos mais ou menos do primeiro tempo, a TVE, que está transmitindo o campeonato, colocou lá uma estatística e o Bahia tinha 12 finalizações contra 0 do Bahia de Feira, uma coisa realmente impressionante, numérica, né? E aí o Bahia de Feira teve uma falta que cobrou para uma boa defesa de Adriel. E no segundo tempo, o Bahia de Feira realmente aproveitou que o Bahia caiu o nível, tentou se lançar ao ataque e levou perigo no início. Mas vamos fazer essa avaliação com direito às notas do professor, começando dessa primeira escalação inesperada que foi Adriel, pai. Adriano me surpreendeu, sem dúvida alguma, me surpreendeu, me preocupou ele estar escalado de primeira, titular num jogo como esse, num jogo difícil, num jogo importante, onde o Bahia tinha que tirar a diferença da derrota em casa para o Jequié e do empate em 3-3 com o Atlético de Alagoinhas, lá em Alagoinhas, depois de ficar 3 vezes à frente do marcador e precisando fazer pontuação no Campeonato Baiano. Vejam só. No caso, o Adriel me surpreendeu. Eu daria uma nota 8. Achei que ele foi bem no jogo, fez uma defesa importantíssima na cobrança de falta do Bahia de Feira. E aquela altura do jogo estava 1-0 para o Bahia. E isso podia mudar o marcador, podia mudar o jogo, inclusive. O marcador já mudaria se fosse gol, mas podia mudar o jogo. Então, beleza. Então vamos para outra escalação surpreendente depois da partida
soberba, eu diria, que Gilberto tinha feito no meio de semana, mas Rogério varia também na lateral direito e escala esse jogador tão criticado pela torcida, por nós também, que foi Cicinho. Como é que Cicinho foi no jogo? Não consegue me convencer, sem dúvida nenhuma. Cicinho, no máximo, pode, pelo jogo de hoje, ser um reserva, ser uma alternativa longe. Uma nota 5 para Cicinho, nota 6 para Cicinho. Até pelo esforço, ele não teve nenhum lance que comprometesse. 6 para o Cicinho. Pronto, e aí vamos para a zaga central, também com essa modificação, um jogador que a gente pede sempre, né? Na minha visão, já externada muitas vezes aqui, é o zagueiro que tem mais potencial no elenco. Mas hoje teve ali um lance capital que você certamente vai falar sobre ele. Gabriel Xavier com a camisa 3 foi titular pela primeira vez na temporada, pai. Abaixo da expectativa, abaixo da expectativa. Gabriel Xavier teve uns lances de combate na lateral, uma cobertura de Cicinho ou outra, indo bem algumas vezes no meio, mas no lance decisivo era alguma coisa como 16 minutos do segundo tempo, estava 1-0 para o Bahia, e o jogador Vitinho, no mano a mano com o Gabriel Xavier, ainda levou vantagem. Falha de cobertura, porque não pode ficar um zagueiro somente diante do atacante. A salvação foi o Canives, como você chama. Se ele não chega, o cara podia fazer o gol. Teve toda a chance, e mesmo o Canives chegando, quase que o cara faz o gol. Um lance que era para ser decisivo do Gabriel Xavier. Ele mostrar que ele é zagueirão, que ele é um homem de defesa que a gente pode confiar. Aquele último lance, acompanhou, deixou o cara chutar. Se não é o Canives chegando, a coisa complicada. Então, hoje, realmente, me decepcionou. Eu dou uma nota 6. O Gabriel Xavier, com boa vontade, pela expectativa que eu tenho de outras partidas que eu já vi o Gabriel atuar. Inclusive, ele foi pouco acionado hoje. Nesse lance, deu essa bobeira. Rogério fez um destaque na entrevista, Rogério Ceni, falando que Gabriel foi muito importante nos passes na saída de jogo, né? Ele falou que Gabriel acionou os meio-campistas em boas condições muitas vezes, com passes, né, para o campo de ataque, mas de fato um lance capital, que era o lance da função principal de Gabriel, né, a função precípua, vamos dizer assim, de Gabriel Xavier, que era ganhar aquela disputa individual contra o atacante do Bahia de Feira, e Gabriel acabou falhando naquele lance e gerando um lance perigosíssimo que poderia ter ocasionado o empate da equipe feirense. E Canives, a dupla de zaga, né, o outro zagueiro da equipe, que jogou junto com o Gabriel Xavier. Como é que foi Canu no jogo, pai? Minha imagem aí congelou, a imagem congelou, mas o som tá chegando, né? Tá chegando, beleza. Pode Depois eu seguir aí, deixo vamos aqui. tentar Então ajeitando vamos a pelo som. imagem. Depois eu deixo aqui. Teve bem Cadu, viu? Cadu esteve bem no jogo, Canives esteve bem no jogo, presente, a bola alta, ele esteve bem na distribuição do jogo, pela esquerda, pela direita. Eu dou uma nota 8 para Canives nesse jogo de hoje. Ele jogou mais pelo lado esquerdo, né, Gabriel, mais pelo lado Foi. direito da defesa. E falando ali do lado esquerdo, houve. Não foi a estreia de Luciano Juba, que ele entrou no segundo tempo, na partida contra o Jacobina, mas ele jogou hoje de titular, entendo eu, com boa participação. As jogadas ofensivas ali pelo lado esquerdo foram bem interessantes no primeiro tempo, pai. Concordo plenamente. Mostrou serviço, começou meio disperso, mas depois firmou-se na posição, andou perdendo lances bestas no começo, mas firmou-se na posição, tentando jogar em cima dele. Ele soube avançar, soube trabalhar no meio de campo. Eu também dou uma nota 8 para o Luciano Juba, sem dúvida, um bom jogador. Pronto, aí a gente pode fazer até um pacote, se você preferir, que foram os jogadores, mas é melhor fazer um a um, né? Vamos falar de Jean Lucas, autor de um golaço, como a gente já disse. Primeiro gol de Jean Lucas, ainda na primeira etapa, ali pelos 13 minutos. E o segundo gol foi de Everaldo, no rebote do goleiro, chute de Rafael Ratão, o goleiro deu rebote. O Ratão tinha acabado de entrar. E Everaldo fez lá o segundo gol para dar números finais à partida e assim matar realmente o que estava, né, ainda indefinido, até pela instabilidade do Bahia na segunda etapa. Tô vendo aí que sua câmera já tá ok Voltamos. nesse Tá. momento. Então fala aí de Jean Lucas, o homem do golaço, o segundo gol e o segundo golaço de Jean Lucas pelo Bahia, pai. O Jean Lucas muito bem no jogo, elegante, preciso.
E aquele negócio, jogador de meio de campo não tem que estar recuando bola, jogando bola somente lateralmente para um lado e para o outro. Tem que ser incisivo. Eu dou a nota 9. Jean Lucas só não tira 10 na partida, né, da minha parte, nesse jogo de hoje, porque ele não fez o jogo todo. Mas dou a nota 9 para o Jean Lucas, convincente, firme, equilibrado e decisivo. Se ele não botar aquele 1-0 ali, desmanchou o Bahia de Feira, que o Bahia de Feira veio para encebar o jogo e jogar por uma bola. Tomou um gol, já ficou desarmado no jogo. É verdade, perfeito. Caio Alexandre, pai. Outro jogador de grande destaque no primeiro jogo. Sem Como é que ele dúvida. foi hoje? Muito bem, Caio Alexandre, muito bem. Eu dou uma nota 8 para Caio Alexandre. Ele também não terminou o jogo e não pôde abrir o seu repertório com aqueles lançamentos de profundidade, que é um elemento básico do futebol. Hoje essas equipes treinam em metade do campo, time contra time, e não sei o quê. O futebol antigo tinha fundamento, o lançamento era um fundamento. Hoje um lançamento de 2 metros o cara está errando. Não é o caso do Caio Alexandre. Mas ele tem essa qualidade de lançamento em profundidade que ele não pôde mostrar esse repertório todo o jogo. Mas quando teve em campo, inclusive recebeu um passe primoroso de Everton Ribeiro e quase faz um gol. Eu dou Verdade. também 8 ao Caio Alexandre. Verdade. E Iago Felipe, jogador que tá de confiança de Rogério Ceni, eu critico bastante por aqui, mas achei que hoje fez um bom jogo. O que é que você achou de Iago Felipe? Eu critico menos que você, acho o Iago Felipe um jogador de muita vibração, de muita intensidade, de muito interesse em vencer o jogo, que tem gente aí que não tem esse interesse todo. Eu dou a nota 8. Uma hora dessa, Iago Iago Felipe. Felipe vai fazer um ou dois gols, porque ele tenta isso, ele chuta, ele tenta, ele se esforça e tem qualidade. Eu dou nota 8 para Iago Felipe. Pronto. Então vamos partir pro ataque agora com o Fumacinha Ademir. Jogou o jogo inteiro ali pelo lado direito do campo. O que é que você achou de Ademir? É esforçado, ele corre, tem velocidade, tem interesse no jogo. Ninguém pode dizer que Ademir fica em campo encostado, sem interesse, não. Ele vibra, participa, mas o rendimento dele normalmente fica abaixo da expectativa. Ele teve lances assim em profundidade que tentou e muitas vezes cruzou para a defesa cortar. Eu dou a nota 6 para o Ademir, embora tenha sido muito elogiado. Aliás, Rogério Ceni tem muito isso. Ele elogia muito o Ademir, sempre elogia muito o Ademir, elogia pouco o Luciano Juba. São os toques que o É Rogério verdade. Ceni tem. Ele elogia demais. Eu acho que elogia demais o Ademir. Merece. Para mim, Ademir é um jogador, já lhe disse isso. Eu digo, inclusive, em off algumas vezes durante o jogo. Ademir é um jogador de meio tempo, notadamente segundo tempo. Ele entra no segundo tempo, aí é o fumacinha que a gente quer. Mas nos 90 minutos, ele joga 45 quando joga. Pois é, Rogério falou também que ele voltou muito, né? Ele apoia muito na defesa, realmente é um jogador de muita, né, de muita dedicação ao jogo. E como Deve você ser. falou bem, essa é uma coisa que eu gosto muito dele, é que ele não se esconde do jogo. Ele Não, procura o não. jogo, se apresenta o tempo É, inteiro para dar opção. Então não tenha esse é um dúvida. fator muito positivo do estilo dele. Eu subiria para 7, Ademir. Fosse para dar, eu Respeito. concordei com as suas notas, e essa aí é só uma variação É, ali mínima. Eu acho respeito, que cabe um respeito, 7 para ele, que ele foi respeito. melhor do que alguns outros que receberam 6, pelo menos na minha concepção. Mas realmente Pronto. falta aquela tomada de decisão. O próprio Rogério Ceni comentou isso também. Elogiou muito ele, mas falou que ele peca às vezes na tomada de decisão, que é mais ou menos o que eu percebo também. E Biel, pai, estreia de Biel na temporada, como é que foi o nosso camisa 11? Chegou a ser 10 ano passado, agora voltou a ser 11. Como é que ele foi? Foi útil, inclusive no primeiro gol, uma bola dividida, uma bola difícil, que Verdade, ele bem conseguiu destacado. trabalhar com aquele físico pequeno que ele tem, diante de um jogador mais avantajado do que ele fisicamente, Sim. e essa sobra de bola ajudou o Bahia no gol. Então, eu dou uma nota 7 ao Biel, que também tem qualidade, tem mais qualidade do que a Ademir, indiscutivelmente, mas não se apresentou como o Biel se apresenta nos seus melhores dias. Foi importante, se não é aquela participação do Biel na jogada inicial do primeiro gol, o primeiro gol não saía, não. Dou a nota 7 para ele. Bem observado, bem observado. Uma roubada de bola
interessante ali, que sobrou limpa Bola para dividida, difícil. Uma para Jean bola de Lucas, bola, que uma meteu bola de aquele bola difícil. petardo. E Everaldo, pai, novamente fazendo gol, marcando presença ali no ataque. Jogador também muito criticado, eu falo, continuo dizendo isso com toda a clareza, que o Bahia precisa de um outro camisa 9, mas Everaldo, segundo jogo no ano e segundo gol dele pelo Bahia, pai. Essa é uma das minhas discordâncias com você. Não acho que Everaldo seja nenhuma sumidade, mas porque o Bahia tem no ataque e para o que existe de opção no futebol brasileiro em termos de atacante, como disse, Everaldo jogando da meia-lua para dentro, lá da área do adversário, lá dentro deles, para a área do adversário, é um jogador que soma. Tanto é que o segundo gol do Bahia nasceu de um trabalho em que a bola sobrou na frente e Ratão, mais uma vez, perdeu um gol livre, 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 mandou no goleiro, o goleiro enjoou, como se dizia antigamente, no tempo que eu jogava a bola, o goleiro enjoou e Everaldo saco, botou lá 1-0, botou lá 2-0, fazendo o seu primeiro e único gol nesse jogo. Para mim, o Everaldo é um cara que soma, não é essa coisa toda, parte da torcida pega no pé, parte vai, essa coisa toda, mas para mim, Everaldo, para o que o Bahia tem aí e para o que não tem em termos de contratação, continua funcionando bem. Eu dou uma nota 7 para ele. No segundo tempo, eu concordo, acho que tá justo para Everaldo, mais um gol, que é o importante do centroavante. Um lance muito bom também, uma pegada de primeira, né, de um rebote. No primeiro Pois tempo, é. abrigou o goleiro do Bahia de Feira, uma boa defesa. Acho que Everaldo até, dessa vez, eu vou botar um pouquinho mais para cima, eu daria 8 até Everaldo, viu, pensando direitinho, porque teve a participação decisiva do gol, mas esse bom lance no primeiro tempo, algumas outras jogadas também, em que Sabe por que ele... eu não dei 8? Diga. Porque no primeiro tempo ele teve um lance decisivo, o goleiro fez uma grande defesa, é verdade, mas teve um lance que era para ele matar, ainda estava 0-0, ele perdeu o gol. Ah, beleza. Eu adotei isso aqui assistindo o jogo. Beleza. Quem entrou no jogo, vou fazer, o Bahia fez 3 alterações ao mesmo tempo, lá pelos 25 do segundo tempo. Achei que o Bahia demorou muito para mudar. Rogério Ceni Muito, demorou para mudar para o que o jogo se demais. apresentava na segunda etapa. E as mudanças melhoraram o time, né? Ele colocou Rian no lugar Isso. de Luciano Juba, Everton Ribeiro no Nunca lugar de acrescentou. Biel e Rafael Ratão no lugar de Jean Lucas. E essa entrada de Everton foi interessante. E Rafael Ratão, ele, apesar de ter perdido o gol, ele participou do segundo gol em que o goleiro deu o rebote pro gol de Everaldo. O que é que você achou desses jogadores? Aí eu acho que nem precisa dar nota porque fica aquele período curto, mas o que é que se É, quiser dê. Mas o que é que você achou não, desses três aí que entraram? Depois ainda entrou Jota, esse jogador que a gente conversou até, eu destaco ele, jogador interessante, e é Cauli isso que eu ia também, fazer. mas no final do jogo entraram na partida, pai. Os titulares que entraram, nós já conhecemos. Everton Ribeiro, quando entrou, definiu o jogo. Participou do lance que proporcionou o segundo gol do Bahia. Ratão continua devendo, continua devendo. É como eu disse, luta, 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 mais lutador que entra no ringue para boxe, ele pode lutar, lutar. Tomando o queixo é nocaute, lona, apaga. Então não adianta, lutar, lutar, soma, vale, tá na minha anotação, mas a função dele naquele lance era fazer o gol, ele não fez, É chutou em verdade, cima do goleiro. é verdade. Chutou em cima do goleiro que enjoou. Ali não tinha. Tem esse negócio do goleiro crescer, não tem goleiro crescer ali. Tava na cara do gol, era um petardo. Ele praticamente tocou em cima do praticamente ele tocou em cima do goleiro, que enjoou, e Everaldo veio lá e saco. Ele Então, tentou bater colocado, mas não tirou o suficiente do goleiro não, que toda vez ele entregou. tenta fazer um negócio. Um dia tenta colocado, um dia tenta Não, mas ele tentou descolocado, colocar a bola, mas deslocado. não tirou o Não vou suficiente. nessa, não. Então pronto. Sinceramente, vamos acompanhar, não pego no pé de ninguém, muito menos jogador de futebol, mas ele tem que mostrar o que vem. Tem que mostrar o que vem. Então, para mim, pouco a acrescentar no jogo. E aí, como disse, Everton Ribeiro entrou no segundo tempo, já com 20 minutos de jogo, 25, 30, o que for, 28, fez a dele mais de uma vez, ainda botou o Caio Alexandre de cara, que o Caio Alexandre perdeu Lindo um gol. passe. E passe fantástico, aquela mortífera assim, que a defesa não espera para entortar a coluna. Então, bem, o Cauli teve bem no jogo também, nos poucos É, lances que participou, mas Cauli precisa de mais tempo no jogo. Esse jogador de muita qualidade, muita técnica, um lance ou outro, ele faz em 90 minutos e decide a partida. Então, já teve bem, sem acrescentar muito ao que veio. O Ratão já disse. O que é que eu posso dizer mais? Jota.
falei com você em off, atenção, preste atenção nesse cara, o Jota, menino novo, que tem personalidade, joga de cabeça em pé, assiste o lado do campo, assiste o outro, lança bem, personalidade mesmo. Chama o jogo para ele. Eu achei muito importante. Tomara que ele continue assim. Um jogador que pode pintar legal, inclusive pós investimento do Grupo City, que É, aposta 19 também anos. muito jovem, e isso, que aposta muito em jogador jovem, e ele com 19 anos pode ser altamente interessante para business, negócios, ou para o próprio futebol do Bahia, para o futebol do Grupo City, pode rolar por aí, quem sabe, em outras transações, Diego. É, acredito que ele vai ser bem utilizado nesse primeiro semestre, viu? Porque ele está Não é? correspondendo, né? Rogério demonstrou claramente a intenção de rodar o elenco. Eu acho que Jota, pelo que demonstrou até aqui, vai ter outras possibilidades aí de mostrar seu jogo Também e acho. crescer ao longo dessa temporada. É isso aí, o Bahia provisoriamente assumiu inclusive a liderança, né? Mostrando como o campeonato é volátil e como é rápido, né? Um campeonato de tiro curto. O Bahia chegou a 7 pontos, 2 triunfos, um empate e uma derrota. Com o seu time principal, é bom que se diga, foram 2 triunfos, 7 gols marcados e nenhum sofrido até o momento. Por isso, o Bahia já se habilitando ali a uma campanha mais tranquila, pai. A gente vai ficando por aqui, porque acho que não tem muito mais o que falar, nenhum grande Não, destaque sobre a arbitragem, mas eu vou falar só mais uma coisinha, que é a notícia de Rezende. Rezende estava entre os relacionados, né? foi, Parece que sentiu o joelho. Muita gente foi. começou a dizer já que ele ficaria meses fora, que seria uma lesão ligamentar e tudo, mas Rogério não demonstrou tanta preocupação na entrevista. Vamos ver se é isso mesmo ou se ele falou para meio que tirar de tempo, porque não tem exame ainda conclusivo. Vamos ver O o que é caso é que esse. virá de notícia para a gente saber que é um jogador muito importante para o Bahia e que é um jogador que tem essa característica do volantão que falta aos outros que temos no elenco, pai. Perfeito, perfeito. Aí temos que esperar realmente a avaliação dos especialistas e seguir acompanhando. É isso aí. Por hoje é só, Lembrando né, Diego? também que teve notícia essa semana que o Bahia renovou com o Acevedo, né? Que já está fazendo Foi, tratamento, mas também foi. fora, por uma questão ligamentar, deve voltar no meio da temporada aí, mas o Bahia renovou com ele até o fim do ano, inclusive com opção de compra e assim, obrigatoriedade, salvo engano, de compra, caso ele cumpra algumas metas. Então, o Acevedo também é um jogador importantíssimo, mas o Bahia tem esses dois grandes destaques aí afastados. Esperamos que Rezende seja por pouco tempo. Vamos nessa então? Alguma coisa mais para acrescentar, pai? Não, tranquilíssimo, tranquilíssimo. O Bahia fez um jogo bom, mostrou a sua superioridade. Campeonato baiano é isso: é jogar, ganhar e ir pontuando e tranquilidade. Acima de tudo, preparar o time para o Campeonato Brasileiro. Tem Copa do Nordeste, tem Copa do Brasil, tem essa coisa toda que soma, que dá dinheiro, que é interessante. Vão passar, passar. Mas, para mim, o fundamental é Campeonato Brasileiro, primeira divisão. Aí sim é quem tem que estar muito bem preparado. E continuo achando que reforço de defesa é importante ver. Já existem contratados, mas quero vê-los em ação. Não é mesmo, Cuesta? Aguardando. Beleza. Valeu, galera. Então, mais uma vez pedindo que curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações e a gente volta em breve com mais um vídeo aqui, com mais alguma análise, mais lives também que a gente já está programando para sempre trazer conteúdo para vocês. Um abraço a todos e todas e bora Bahia! Bora, Bahia. Até a próxima.